Me chamo Raquel Ternos, estou na EB Valesca Parisotto e participei como colaboradora da organização do plano de contingência EduEscola Covid-19. Sou bióloga, tenho mestrado em Ciências Ambientais. Gostaria de passar a palavra para a professora Ivanete, para que ela faça também a sua apresentação. Bom dia a todos, então. Me chamo Ivanete, como já foi falado, sou professora efetiva da Rede Estadual de Ensino, atuo atualmente agora na Escola Valesca, também pedagoga de formação, possuo mestrado em educação, e no ano que passou a gente participou, em 2020, de todo o trabalho junto com o Comitê Municipal da Comissão Escolar, para a elaboração, e em especial, um estudo sobre as diretrizes que definiriam a possibilidade de retorno para os trabalhos escolares. E agora, então, eu e a professora Raquel, juntamente com a Laís também, que estará nos dando suporte, compomos a comissão de qualificação de todos os segmentos da equipe escolar, e a gente vai fazer a formação, então, com vocês. Raquel, fique à vontade. Ok, então, vou projetar aqui a minha tela para a gente iniciar a apresentação. Nós preparamos um material, ele está, então, baseado no que foi descrito no Plancom, e que depois vocês terão acesso na íntegra. Bom, então, como eu falei, né, baseado no plano de contingência, a gente, porque está descrito lá, a gente pensou, então, nessas principais informações que serão repassadas ao grupo de professores. Primeiro, falando um pouquinho, né, de toda essa revolução que aconteceu, né, desde o final de 2019, né, a gente teve uma alteração bastante significativa na nossa rotina, tanto pessoal como profissional, e no ano de 2020, então, todas as atividades escolares foram suspensas a partir de maio, em função, né, do decreto mundial relacionado à pandemia causado pelo SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19. Pensando num retorno, então, né, depois de passado todo esse susto, os órgãos nacionais, estaduais e municipais, Defesa Civil, órgãos relacionados à saúde, sentaram e organizaram algumas normativas, alguns planos para direcionar o retorno às atividades, aquilo que a gente considera a condição normal. Então, baseado em toda a informação científica que a gente recebeu, que os órgãos, né, mundiais, nacionais, estaduais foram repassando, esses órgãos, então, pensaram num plano de contingência estadual, que foi repassado aos municípios, né, do estado de Santa Catarina, no intuito de tentarmos, então, reduzir, minimizar, mitigar os impactos causados pela Covid-19. Então, foram pensadas algumas estratégias de retorno a essas atividades normais que estão descritas e vão ser, né, repassadas na sequência. Agora a gente vai assistir um videozinho, é um videozinho curto, que fala um pouquinho sobre como age o coronavírus, por onde que ele anda, como que a gente pode evitar. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando você pega coronavírus? Sabe como você pode pegar? Quais são os sintomas e o que fazer para se proteger? Não? Então este vídeo é para você. Bem,
Imagina que você precisou sair de casa para trabalhar, ir ao mercado, à farmácia. É nessa hora que você pode entrar em contato com o vírus, pois só de dividir um elevador ou pegar em qualquer superfície contaminada, você já está correndo risco. Aí, sem perceber, você coça o olho ou o nariz. É neste momento que o coronavírus entra no seu corpo e vai para a sua corrente sanguínea ou sistema respiratório. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. É neste período que o vírus se instala no pulmão, matando as células pelo caminho. Essa multiplicação continua de modo acelerado e, por volta do 4º dia, a pessoa já se torna um possível transmissor. Ou seja, mesmo sem sintomas, a pessoa pode infectar todos que entram em contato direta ou indiretamente com ela. É por isso que você deve fazer a sua parte. Se puder, fique em casa. Se sair, use máscara e siga as orientações de prevenção do Ministério da Saúde. Ficar em casa, sempre que possível, reduz o risco de transmissão, evita sobrecarga nos sistemas de saúde e, assim, permite que mais pessoas tenham um tratamento adequado, diminuindo o número de mortes. Mas a doença não afeta a todos da mesma maneira. A maioria das crianças, dos jovens e dos adultos jovens terão sintomas leves. Os mais comuns são febre, tosse seca, falta de ar, cansaço e, em alguns casos, diarreias, náuseas e vômitos. Já nas pessoas do grupo de risco, esses sintomas podem ser mais severos, com inflamações, acúmulo de líquido no pulmão e falta de ar grave, que geralmente são observados depois de uma semana, sendo necessária a internação, pois o paciente precisa de suporte respiratório. Nos casos mais graves, o paciente pode ser internado imediatamente, pois seu pulmão já está muito comprometido e com pneumonia grave. Em situações de gravidade, a pessoa pode evoluir para óbito. Apesar da maioria dos casos serem leves a moderados, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Em caso de suspeita de contaminação por coronavírus, não precisa sair de casa para se consultar. Fale com o TeleSUS, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus e fale no chat ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS ou mande um oi no WhatsApp no número 61 9938 0031. Como apareceu, né, foi comentado no vídeo, e na verdade a gente já está cansado de ouvir falar sobre isso, mas é sempre importante relembrar, até porque na rotina de sala de aula ou dentro da instituição, na escola, a gente precisa reforçar a todo momento essas informações para que elas sejam efetivamente incorporadas na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então, o que se sabe hoje em dia é que o vírus ele é transmitido principalmente pelos aerossóis, né, que são pequenas gotículas de líquido, de secreção, que são expelidas à medida que eu respiro, que eu falo, que a tosse, o espirro, né, também são veículos de transporte, ou ações, né, que promovem esse transporte desses aerossóis. A gente ainda tem, né, não podemos descartar a informação de que essas transmissões ocorram à medida que a gente encosta uma superfície contaminada por fômites ou fomites, né, que são essas gotículas ou partículas virais, o RNA viral, que se encontra aderido a essas superfícies. Até um tempinho atrás, a gente sabia que uma média em torno de 4 dias era o tempo em que o vírus ele acabava se aderindo a essa superfície e possivelmente, né, caso encontrasse uma outra estrutura celular, ele pudesse estar relacionado a uma nova infecção. Hoje o que se sabe é que esses fômites ou fomites, né, esse material, esse RNA viral que está sobre a superfície, ele é como se fosse uma partícula morta, inativada, e que muito dificilmente ele vai causar doença caso ela entre em contato, né, essa partícula,
esse pedaço de coronavírus, ele entrar em contato com uma estrutura celular viva, né? Ele chega às nossas vias respiratórias. Então, a principal fonte de contaminação, a principal rota de contaminação, até que se saiba, né, até o momento, porque a gente não tem uma verdade absoluta, é essa infecção pelas vias respiratórias superiores. Então, à medida que eu entro em contato com essas gotículas, com esses aerosóis gerados, que são eliminados pela boca ou pelo nariz, e aí em contato também com a boca e o nariz, é que a gente vai se infectar pelo SARS-CoV-2, que é o vírus causador da COVID. Então, eu vou cumprimentar o meu colega, né, e à medida que eu, com as minhas mãos, encosto nessas superfícies, na boca, no nariz, nos olhos, no ouvido, é que existe uma grande probabilidade de infecção. Por isso que também a higiene das mãos é muito importante. Então, hoje em dia, a gente considera rotas de contaminação as mãos e as cavidades orais superiores. Tá? Então, vamos basicamente às orientações que estão descritas no Plancon escolar. O Plancon, então, ele foi homologado no final de dezembro, e à medida que a gente vai encontrando, né, observando as alterações, essas alterações elas vão ser incluídas em novas atualizações do material que fica disponível na escola, acessível a toda a comunidade escolar. Como eu falei anteriormente, a higienização das mãos ela é fundamental, ela é primordial, não só nesse momento. E a gente sabe que a maioria das pessoas não sabe ou não tem o hábito de lavar as mãos. Relacionado à infecção, né, de SARS-CoV-2, o principal agente para fazer esta higienização seria água e sabão, sabonete. Então, higienizar as mãos com água e sabão, fazer essa lavagem das mãos com água e sabão, já é o suficiente para a gente garantir essa retirada de material viral e aí impedir ou diminuir significativamente a contaminação. É claro que na ausência ou na impossibilidade de usar água e sabão, a gente vai fazer uso do álcool. O mais indicado é o 70 ou um outro antisséptico que esteja disponível. Por que o álcool 70? O álcool 70, em função, né, comparando com o álcool 100% ou PA lá, ele tem uma maior quantidade de água na sua formulação. Em função disso, considerando que o álcool é volátil, então, em função dessa maior quantidade de água, a retenção dele sobre a superfície ela é aumentada, ela é maior. Então, o período de contato do álcool com a superfície das mãos ou com as demais superfícies, ele aumenta um pouco, e aí esse tempo de aumento faz com que eu tenha, então, essa possibilidade de inativar o vírus. O álcool, ele vai desidratar aquela parte externa, o capsídeo, né, aquela capa protetora do RNA viral, então ele acaba quebrando, rompendo, lisando essa capa externa, e isso faz com que eu tenha a inativação do vírus. Como que a gente lava as mãos? A lavagem das mãos, ela deve durar, e aí ouçam com bons ouvidos, em torno de 2 minutos, no mínimo 2 minutos. Então, eu tenho que lavar palma, dorso, entre os dedos, em cada uma das falanges, né, nas articulações aqui. Tenho que lavar as unhas, embaixo das unhas, esfregando, principalmente em movimentos circulares sobre a palma da mão, para as duas mãos, não esquecendo essa região aqui do dedão. Principalmente agora, né, vamos entrar ali no inverno, então, geralmente, a gente vai lá embaixo, quando vai embaixo da torneira, né, só molha a pontinha do dedo,
ou dá uma olhadinha de leve e acaba esquecendo de higienizar corretamente as mãos. Então, inclusive, no inverno, a lavagem das mãos é prioritária, principalmente nesse momento em que a gente não tem ainda uma outra alternativa a não ser as barreiras de proteção e os cuidados com a higienização, né, relacionados ao Covid-19. Então, lavei, a lavagem das mãos, de preferência que ela não termine aqui na mão, ela envolve, inclusive, o punho e o antebraço. Eu vou, então, molhar as mãos, usar o sabão, o sabonete, friccionar, né, uma mão contra a outra em movimentos, até que eu tenha, então, a completa distribuição desse sabão, sabonete, sobre toda a superfície, inclusive embaixo das unhas, e aí eu faço a lavagem, né, a retirada desse detergente com água. A água, ela deve escorrer preferencialmente da ponta dos dedos em direção ao cotovelo. E aí eu tenho, então, a retirada de toda essa sujidade, seca a mão. Se tiver disponível, então faz o uso do álcool 70 ou de um outro antisséptico disponível no momento. Quando que eu vou lavar as mãos? Sempre que eu vou, com frequência, né? E sempre que eu vou tocar uma superfície, ou depois que eu tocar a superfície, ao tossir, ao espirrar, ao coçar a região, né, ocular, os olhos, o ouvido, antes e depois. Quando eu for trocar a máscara, antes eu preciso higienizar as minhas mãos, tirei a máscara, depois eu preciso higienizar as minhas mãos. De preferência antes e também depois que eu for ao banheiro, quando eu manipular alimentos. Então, a gente precisa incorporar a lavagem das mãos na nossa rotina do dia a dia. Não falando só especificamente do coronavírus, né? A lavagem das mãos, ela evita muitas outras doenças que são também veiculadas por esse contato. Na escola, nós teremos, então, a distribuição de dispensers com álcool, vão ter alguns frascos também, né, disponíveis nas salas de aula com álcool 70. O uso da máscara. Então, sempre que a gente estiver no ambiente coletivo, e segundo a legislação municipal, a máscara ela é dispensável enquanto eu estiver dentro da minha residência. Em todos os outros momentos, eu preciso fazer uso da máscara. A máscara, ela é um EPI, equipamento de proteção individual, tá? Então, ela é individual, ela é obrigatória e ela deve ser utilizada constantemente. Como que eu vou fazer uso dessa máscara? Então, a máscara, ela deve cobrir a boca e o nariz. Então, eu vou colocar a máscara sempre por essas hastes laterais. Aí eu nunca vou encostar a mão aqui nessa região que fica em contato com a minha boca ou com o meu nariz, que são as portas de entrada. A máscara não é para ser usada assim, não pode ser usada assim, tá? Se as portas de entrada do vírus são preferencialmente boca e nariz, qual o sentido de eu usar a máscara assim? Né? Então, à medida que eu estou usando a máscara, que ela seja usada corretamente. Para tirar a máscara, também, né? Eu coloquei a máscara, antes de colocar a máscara, eu vou higienizar as minhas mãos, ou lavando com água e sabão, ou higienizando ela com antisséptico, pode ser o álcool 70, coloquei a máscara. Passadas as 2 horas, ou sempre que for necessário, eu vou trocar. Então, pelas alças, eu vou retirar e vou descartar. As máscaras descartáveis,
elas, neste momento, elas vão ser descartadas junto com o lixo do banheiro. Segundo a legislação, ela é um resíduo de serviço de saúde, né, e deveria ter um tratamento encaminhado para o incinerador. Existem registros de até 7 dias de SARS-CoV-2, de material viral, em máscaras descartáveis. Então, importantíssimo que vocês nos auxiliem, né, ajudem a fiscalizar, né, vocês que descartem as máscaras descartáveis no local adequado, e para os alunos, que eles façam esse descarte da forma correta. É claro que eu sei que não vai ser fácil, né? As máscaras, elas precisam estar limpas, higienizadas, se possível, que elas sejam confortáveis, né, para garantir que o uso seja adequado, que o uso seja correto. Essas máscaras de pano, né, aquelas que não são descartáveis, então, orientar que os alunos tragam uma sacolinha, retira a máscara limpa quando for fazer a troca, e essa troca recomendada, né, a cada 2 horas, ou sempre que a máscara estiver úmida ou suja de secreção, retira a máscara limpa do saco plástico e coloca a máscara suja para que possa levar para casa e fazer a higienização para que ela esteja disponível, né, para o outro dia que ele vier para a escola. Quando a gente não consegue garantir o distanciamento, que é outro fator importante, né, junto com a higienização das mãos, o uso da máscara, o distanciamento de 1,5 metro, são as 3 armas que a gente tem até o momento para garantir essa diminuição do número de infectados, do número de contaminados e, consequentemente, desse acúmulo, né, de indivíduos procurando o serviço de saúde. Então, quando a gente não consegue garantir esse distanciamento de 1,5 metro, a recomendação é que a gente faça uso do Face Shield. O Face Shield, ele não pode ser utilizado individualmente, né, como uma única barreira. Ele deve ser utilizado sobre a máscara. Então, coloca a máscara e depois faz o uso do Face Shield, que vai, então, fazer uma barreira para a região ocular. Com relação à chegada na escola, em todos os momentos, em todos os turnos, à medida que qualquer pessoa, né, professores, alunos, a gestão, os demais colaboradores da escola ou os terceirizados, toda vez que alguém tiver que adentrar as dependências da escola, é necessário, é obrigatório, é mandatório a verificação da temperatura. Então, a escola tem disponível os aferidores lá, os medidores de temperatura, e caso essa temperatura seja inferior ao limite, ali 37,8, a pessoa vai poder entrar no ambiente escolar. As entradas, elas serão restritas, vamos ter, então, né, cronogramas de entradas e saídas locais, né, para que a gente não tenha um acúmulo intenso, um fluxo muito intenso numa única saída ou numa única entrada. Os acompanhantes, eles poderão acompanhar o aluno, né, qualquer outro colaborador, né, ou terceirizado que quiser entrar na escola, até o portão, até a área coberta. Não é permitido a entrada de pessoas estranhas, desconhecidas, ou que não tenham, né, um intuito para entrar no espaço escolar. A escola, ela foi toda demarcada. Então, as salas estão já marcadas, os corredores estão demarcados, os espaços coletivos estão demarcados. Então, essa demarcação, ela precisa ser respeitada. Se a carteira ou a cadeira foi colocada num espaço, num distanciamento, e aí o recomendado é de 1,5 metro, que essa carteira ou essa cadeira, ela fique nesse distanciamento.
até para facilitar o trabalho das servidoras, né, das serventes, que vão fazer esta conferência ao final de cada turno. Então, enquanto estiverem na sala de aula, vocês também serão fiscais. É claro que a gente vai pedir para os alunos auxiliarem nessa fiscalização, mas vocês, professores, são fundamentais nesse repasse de informações, na organização e na fiscalização, né, na manutenção dessa organização dos espaços físicos. O PLANCON, o Plano de Contingência, como um manual de orientação em casos de risco, ele deve seguir um protocolo. Então, tem protocolo para tudo, né? Tem planilha para preencher a todo momento. Nós precisamos do auxílio de vocês, garantindo, então, que toda ação que seja tomada dentro do ambiente escolar, que ela seja registrada. Se vocês não têm acesso às planilhas, então que seja informado a equipe que compete aquela informação, né, para que ela faça o registro na planilha adequada, a planilha correta. E não é depois, é no momento em que a ação acontece, tá? Nós teremos, então, constantemente a verificação e reposição de todos os materiais de uso comum, né, o álcool 70, o sabonete, papel toalha, papel higiênico, os copos descartáveis, tanto nos espaços fechados como nos ambientes coletivos. Processo de limpeza, sanitização, higienização, né, ele deve ser feito ao final de cada dia e sempre que for necessário, e essas limpezas, higienizações, sanitizações, elas também vão ficar disponíveis nessas planilhas que devem ser preenchidas pelo responsável. Nesse momento, a gente vai ter todo esse processo de sanitização intensificado. É importante que vocês auxiliem na organização do espaço para que as serventes, né, façam isso com a maior brevidade possível, garantindo, então, que a gente tenha o espaço limpo, higienizado, organizado para o turno seguinte ou para o dia seguinte. Os bebedouros, eles ficam, então, indisponíveis neste momento, eles foram todos isolados, lacrados. E aí, como que a gente vai fazer o uso da água? Né? Então, nos bebedouros ao lado, ou no bebedouro, estão instaladas torneiras, então eu não posso fazer uso do jato, né, e colocar a boca diretamente lá na torneirinha antiga do bebedouro. Então, foram adaptadas torneiras para que a gente possa encher as garrafas. As garrafas, elas são de uso, copos ou garrafas, né, elas são de uso individual e já devem vir com água de casa. Então, ali o bebedouro, ele vai ser mais uma opção para reposição, ou nos casos, né, de atividades como a educação física, para que os alunos consigam, então, fazer encher novamente a garrafa de água. Raquel, nessas novas situações, nós precisamos considerar que a reposição de água não pode ser feita no bebedouro. Só pode ser utilizado com o copo individual que vai ser descartado depois, porque quando a garrafinha ela é utilizada, ela vai ter o contato com a minha superfície, com o meu lábio, e pode ser tocada na superfície da torneirinha, então não será permitida a reposição da água. Aí também já a orientação de que se traga o contingente necessário para a manhã toda ou para a tarde toda, para que não haja essa reposição. Ok. Então, reforçando, né, a garrafa vem cheia de água de casa, isso para qualquer indivíduo que entrar no espaço escolar, e a reposição, as outras, né, vezes que eu precisar fazer uso da água, ela vai, então, ser realizada através do copo descartável
individual que vai para o lixeiro, né, que vai estar colocado lá na lateral. Os lixeiros também, eles foram trocados, eles são com pedal ou estão sem tampas, para evitar, então, esse contato maior com a superfície. Circulação é só em casos de extrema necessidade, né? Então, evitar circulações em espaços coletivos, corredores. A organização, né, da escola ela já está pensada nessa dinâmica, então a gente precisa garantir que as normas sejam seguidas, que as normas sejam cumpridas. Nos corredores e escadas, nós vamos ter indicações de fluxo, né? Então, vão ter escadas e corredores que sobem, e corredores e escadas que descem, para a gente evitar, então, essas aglomerações. Ivanete, contigo. Ok, então, dando continuidade às orientações, vocês puderam ler o manual que foi distribuído já no primeiro dia para o nosso retorno, no dia 3 de fevereiro, e todas essas orientações estão colocadas lá. A partir daquilo que a gente colocou e que a Raquel veio falando, eu vou dar continuidade agora. Então, item, assim, elementar de mudança é que não é permitido o uso do chimarrão ou de bebidas compartilhadas. Vem naquela linha do pensamento da questão da água, porque existe a aglomeração nesse sentido, o contato com cuia, com térmicas e a própria passagem do uso coletivo da bomba. Então, aqui na escola não será permitido o uso do chimarrão. E isso é no espaço em que nós estamos em horário de aula e também nos intervalos, porque a gente sabe que tem colegas que precisam permanecer no ambiente nos horários do meio-dia, por exemplo. Tá? Então, não será permitido o uso do chimarrão ou qualquer bebida que seja compartilhada nesse sentido. Também, pensando na questão do bem-estar do funcionário e da necessidade funcional, digamos assim, cada funcionário, cada colaborador pode trazer o seu lanche, porém, ele deve ser individual e acondicionado, fechadinho, para que não haja contato e possível contaminação também, né? E a alimentação, ela deve ser feita no espaço, na sala dos professores, que será disponibilizada para isso. Temos a geladeira que está ali disponível, a própria questão da copa, mas precisa ser respeitado o distanciamento e principalmente o não compartilhamento de alimentos ou utensílios. E aí eu vou dar um exemplo. Eu trago uma fruta, eu tenho a minha faca e a minha colega precisa de uma faca para descascar a sua fruta. Não será permitido. Cada colaborador precisa ter fazer o uso individual desses equipamentos para evitar este contato. E aí, é claro, a gente sabe que cada colaborador tem o seu espaço, pode estar guardando ali para fazer esse uso individualizado. Do mesmo modo, como após o uso, vai fazer a higienização, vai guardar ali onde for e vai deixar lá disponível para que não haja contaminação nesse sentido. Com relação à alimentação coletiva, pensando na parte dos nossos alunos, o refeitório, então, ele será higienizado, tantas mesas quanto os bancos, após cada grupo de alunos que se retirar do espaço. Ontem na primeira reunião de qualificação que a gente teve, naquelas orientações que nos foram passadas pela gestão escolar, já foi dito que será feita escala, onde, por vez, será atendido 2 turmas dos alunos que aqui estão, pensando numa média de até 35 pessoas, que é o que o nosso refeitório contempla. O aluno vai por escala, com o acompanhamento da pessoa, para respeitar o distanciamento da ida da sala de aula até lá, vai sentar individual nos espaços que é possibilitado, porque já tem toda a demarcação de onde pode ou onde não pode sentar. Vai ser servido o seu lanche, que ainda será definido se é no balcão, onde cada um vai tirar o seu,
e vai fazer a sua alimentação. E aí, lembrando que, como a própria Raquel já colocou, com o uso da máscara, em todos os momentos, em todas as situações, o aluno chegou lá no refeitório, tira a máscara somente para se alimentar, e em seguida a sua alimentação já coloca a máscara, e se necessário vai fazer a troca dela por alguma questão que venha a ser necessária. E aí a gente pede, é claro, que os docentes estejam, principalmente nesse primeiro momento, essas 2, 3, 4 semanas, auxiliando nesta orientação, porque para nós é um momento novo, para o aluno também é um momento novo. Então, a calma, a parceria, o comprometimento que nós venhamos a ter com este momento será um ganho. E esse ganho não é só para a escola, é principalmente pelo cuidado com a nossa saúde e com a saúde daqueles todos que estão nos aguardando nas nossas casas, enfim, como um todo. Estaremos evitando situações mais delicadas. E em relação ao lanche, então, que antes ele acontecia durante o tempo do recreio, que seriam uns 15 minutos, o recreio, que é aquele momento de lazer, ele fica cancelado. Os alunos eles somente sairiam da sala de aula para a sua alimentação e usar o banheiro. E aí, alguma condição mais delicada, é necessário que se chame auxílio da direção, do pedagógico, para fazer esse acompanhamento. E como eu falei antes, né, a cada momento, pela tabela que será organizada, serão 2 turmas por vez, provavelmente respeitando os tamanhos dos alunos, até porque a orientação ela se torna mais efetiva nesse sentido. Com relação à sala de aula, então a escola também, já no ano passado, quando o Plancon se constituiu, teve um outro momento em que a gente veio para a escola para auxiliar a adaptação, as primeiras adaptações que precisaram ser feitas até para a vistoria da vigilância sanitária, da defesa civil, e para a gente conseguir o selo de liberação do manual do Plancon, que durante essa semana ainda vocês terão conhecimento do caderno na íntegra. Foram feitas algumas demarcações dos espaços, como já foi falado, e foi também inviabilizado os climatizadores. De que forma? Foi colocada uma placa orientativa e também recolhido os controles, de modo que a gente faça uso da ventilação natural e que se mantenha o ambiente arejado e ventilado. Então, assim, no início da aula, obrigação nossa, necessidade nossa para o nosso cuidado, que a gente faça a abertura de todas as janelas, deixe todas esse espaço que ele possa ter a ventilação natural, porque a gente sabe que o ar-condicionado, quanto o ventilador, ele é um instrumento que vai favorecer a disseminação desse vírus. E a Raquel muito bem colocou que a contaminação se dá, e cientificamente é comprovado isso, pela questão do ar. Então, se a gente estiver ventilando, fazendo esse ar circular, com esse equipamento, a probabilidade de contaminação será maior. Então, é neste momento, literalmente, proibida a utilização de ar-condicionado e ventilador. E aí também o compartilhamento do uso de materiais escolares, desde canetas, borrachas, lápis, canetinhas, qualquer material que o aluno queira utilizar de modo positivo. Não somente o aluno, nós docentes também. Cada um precisa ter o seu material de uso individual para evitar o compartilhamento desse material. E a gente já entra numa outra seara, que é a proibição, neste momento, de realização de trabalhos em grupo. Por quê? Porque o trabalho em grupo ele vai trazer a proximidade, um maior contato pessoal, a troca de materiais. Então, todas essas questões, nesse momento, serão inviabilizadas. É claro que isso será discutido também na parte pedagógica, dos planejamentos, mas está constado no Plancon de que, neste momento, não é possível a realização dos trabalhos em grupo. E também o compartilhamento de materiais.
A questão do desmembramento das turmas em subturmas, ele já consta no manual do Plancon, ele vem pelas diretrizes que foram criadas, já que foram redigidas no ano que passou, e ele vai acontecer a partir da efetivação das matrículas. Então, assim, quando estivermos para o início e receber os nossos alunos, nós saberemos em quantas turmas elas serão desmembradas. Mas imagina-se que, como a possibilidade é de atendimento presencial a 50% dos alunos, teremos 2 grupos. Obviamente, cada uma das turmas será desmembrada em 2 turmas, onde uma vem numa semana e outra na outra semana. E aí também o pedagógico vai trabalhar nas questões da parte remota. Neste momento estamos falando, então, daquilo que é o atendimento presencial. E para isso, então, a adoção de horários alternados para as turmas que contemplem também a entrada e saída, para evitar a aglomeração, porque a entrada será pelo portão principal. Vocês viram que existe a aferição de temperatura, o cuidado com a não entrada de acompanhantes, e então isso tudo será já organizado desde o primeiro momento ali na entrada. Lembrando que também existe uma parte da comissão que trabalha as questões relacionadas ao transporte escolar, que isso também será apresentado em outro momento, onde vai ter uma espécie de controle para o desembarque dos alunos, para a entrada das salas de aula e assim por diante, para evitar, então, a proximidade a maior do que 1,5 metro do que é o permitido, e evitar a aglomeração. E esses quadros, sim, ficarão expostos para que a gente possa também ter a visualização do que é determinado pelo Plancon, para que a gente possa ter essa possibilidade de retorno e, principalmente, de uma estada sadia na escola. Também a nossa escola trabalhava até no ano de 2019, início de 2020, com as salas ambientes, onde cada professor, principalmente dos anos finais e ensino médio, tinha o seu espaço específico para manter seu material, vamos dizer, minis laboratórios com todo o seu material de pesquisa e tudo mais, e assim como os anos iniciais. Então, por conta desta necessidade atual, estaremos todos trabalhando em sala, onde os alunos permanecem na sala e quem vai girar seremos nós, docentes, para evitar a maior troca de pessoas. Então, nós faremos, os professores de áreas vêm até a nossa sala e os professores das áreas, então, vão até as salas dos alunos. Não teremos mais as salas ambientes. Com relação aos livros didáticos, então, entre a utilização de uma turma e outra, a necessidade da higienização, inclusive das capas, tá? De utilizando o álcool gel, o álcool, aquele com spray, para facilitar e evitar, porque a gente sabe que conforme o material, a durabilidade, a permanência do vírus, ela se torna maior, e enfim. E aí também a higienização dos materiais que estarão sendo utilizados, como rádio, TV, computador, controle remoto, por exemplo, do data show, né, e demais objetos de uso diário. E os professores, em especial, né, que farão essa higienização, até porque pelo domínio, pelo conhecimento do material que tem aí, a disponibilidade do álcool gel, que será nesse modelo de garrafinha, com as flanelas específicas em sala de aula, para que todos tenham acesso a isso. Com relação aos contatos, gente, muito importante essa parte, eles devem estar atualizados constantemente, inclusive os de emergência, que são daquelas pessoas que fazem parte do nosso vínculo familiar ou do nosso vínculo de proximidade, porque na necessidade de avisar alguém por alguma situação emergencial, de mudança de quadro de saúde na escola, a escola, a comissão escolar precisa ter essa tabela atualizada para que se possa fazer o contato e fazer esse rastreamento. Então, é de obrigação do funcionário, do colaborador, do professor,
se trocou o telefone, se está numa condição diferente na sua condição familiar, de que deixe esse contato na Secretaria da Escola, nas planilhas, para que se possa fazer esse contato nestas situações emergenciais. Com relação à circulação e à utilização de outros espaços da escola, que sejam bibliotecas, que sejam laboratórios de informática, sala de vídeo, se vier a ter, precisa ter com o agendamento prévio, justamente para se ter esse controle, para que se possam ser seguidos os protocolos sanitários e não haver utilização de mais do que uma turma no período, exatamente para que possa ser feita a sanitização. A partir da saída dos alunos e do docente que utilizar esse espaço, a equipe de serventes precisa ser mobilizada para fazer a limpeza, e aí assim com a utilização de produtos mais apropriados para essa limpeza específica. E aí, é claro, já entrando um pouquinho na discussão do pedagógico, né, é importante que cada professor repense as suas estratégias dos planejamentos de aula, para que não haja essa aglomeração, que já foi por várias vezes citada e que a gente já tem evitado e cada vez mais teremos que evitar agora nessa condição de retorno à escola. E evitar, é claro, também o uso coletivo dos materiais. Também entra nesta seara a questão de que alguns alunos deverão permanecer na modalidade remota por conta de opção familiar, e aí vem as questões das práticas pedagógicas e da recuperação paralela, que precisam ser repensadas nesse sentido, apesar de que sabemos que se o aluno vem para o presencial, o professor vai atender este aluno do presencial. No entanto, existe uma condição que o aluno tem uma suspeita, pode ser que ele fique afastado, e a gente já vai estar falando nesse sentido. Então, há necessidade de que o professor, no seu planejamento, já pense a possibilidade de atender esse aluno de forma remota, para garantir a segurança dele, a garantia de segurança do próprio professor, e também do coletivo dessa turma e do coletivo da escola. Aulas de educação física. Aí, então, a importância de planejar atividades sem aglomerações e com a higienização periódica dos materiais utilizados. E a gente já discutiu bastante nesse retorno, ficou claro de que estaremos seguindo o que o Plancom escolar determina, para que não haja a utilização de esportes coletivos, e que se faça atividades individualizadas, como também o uso de material individualizado. E os alunos, é claro, eles podem auxiliar nesta higienização, para o seu uso e também pensando na outra equipe que vai estar utilizando nesse sentido. E aí também a utilização do espaço externo, que neste momento é somente a nossa quadra, a necessidade de que seja agendado previamente mediante planilha. E aí é claro que os horários já serão organizados nesse sentido, para que o professor já saiba que naquele dia ou naquele momento ele terá a possibilidade de utilização da quadra, para evitar que estejam duas turmas, que não é permitido, né, estar nesse espaço coletivo, uma turma por vez. E aí também, diferentemente do que a circulação usual na escola prevê 1,5 m, as atividades físicas elas devem prever o distanciamento entre as pessoas de 2 metros, exatamente pela questão da conversa, pela questão do movimento, pela questão da circulação dos aerosóis que já foram colocados, e que neste momento de movimento, na área da educação física, ela vai se tornar maior. E aí, então, para garantir essa segurança, que as atividades sejam pensadas neste sentido. Quanto aos alunos que trazem uma condição especial, já desde a chegada da escola, como foi falado antes, tem todo um protocolo a ser seguido, onde o familiar vai deixar o aluno no hall da entrada, e também, ao término da aula, o segundo professor vai conduzir esse aluno até lá, em torno de 5 minutos antes do término da aula.
do mesmo modo como a recepção desse aluno deve acontecer nesse sentido. Até porque, nesta condição de especialidade, muitas vezes a compreensão da necessidade de distanciamento, ela se torna mais necessária o acompanhamento da outra pessoa. Então, assim, uma programação já para os segundos professores que estão nos acompanhando também, e que farão também essa formação em outro momento, quando chegarem à escola, a necessidade de que eles estejam lá na porta, no hall de entrada, para fazer essa recepção, porque o pai, o acompanhante, não poderá entrar na escola. O aluno vai ficar ali na frente, vai fazer a aferição da temperatura, e o segundo professor já vai fazer o encaminhamento até a sala de aula, para permanecer numa condição de segurança. E ao final da aula, então, em torno de 5 minutos, e aí é claro, aí o que eu chamo a atenção para os professores ficarem atentos que, se a turma, conforme as saídas que serão organizadas pela escola, já são de 5 minutos antes, a importância de que eles também se programem com um tempo anterior a isso, e também com essa orientação às famílias, para que as famílias estejam um pouco antes ali, porque de nada adianta nós fazermos esse controle se lá fora teremos o acúmulo de pessoas esperando os alunos nesse sentido. Então, também o cuidado nesse sentido, que eles estejam um pouco antes para fazer o recolhimento dos seus familiares. Também aos segundos professores cabe realizar a higienização de cadeira de rodas, quando for o caso do uso do aluno, e também os objetos que são de necessidade deste aluno especial, sejam eles na parte da alimentação, seja ele carteiras específicas, enfim, cada caso é um caso, e deve ter os seus materiais próprios para o atendimento. Então, cabe ao segundo professor fazer essa higienização, e aí a gente traz com o auxílio da servente, se precisar de algum material a mais nesse sentido. Todas essas atividades, elas terão um registro em planilhas próprias, como já foi falado, né, para prevenção e também para o monitoramento das ações. E esse monitoramento de ações é bem importante que a gente tenha a clareza e conhecimento de que há a necessidade que a gente faça essa alimentação quando nos cabe, porque isso também é uma comprovação de que nós tomamos todas as medidas necessárias enquanto escola, enquanto equipe, para que se evite essa contaminação, ou enfim, a proliferação do vírus e assim por diante. Então, essas planilhas e registros fotográficos e vídeos devem ser feitos sempre que necessário, e também serão recolhidos pela comissão, que a gente estará falando daqui a pouquinho, né? O nome desse recorte de pessoas que fazem de uma forma mais direta esse controle. Aí, por exemplo, assim, ó, só volta um pouquinho, Raquel. Ali fala a formação da comunidade escolar, a higienização, a ocupação de espaços da escola, entre outros. Então, que vocês saibam também que esses segmentos da escola também terão a sua formação. Por exemplo, na Assembleia de Pais já será tratado, e quem sabe em momentos específicos por turma, faremos também essa formação para os pais, para que eles também, de uma forma mais minimizada, tenham conhecimento e possam auxiliar na mitigação da proliferação do vírus. Pode passar. E nesta condição, os alunos também serão os multiplicadores dessa formação, orientação, repassando aos colegas e fiscalizando. Isso é muito importante para o cuidado próprio e cuidado também de todas as famílias. E aí a gente faz um convite, uma convocação, um apelo em especial a nós, colegas, porque nós estamos todos na mesma condição, que todos façam aderência a esse protocolo de uma forma bem especial, bem efetiva, na cobrança, no controle, na orientação, no recadinho, porque a gente é humano e pode, de repente, dar uma deslizada e esquecer, mas muito importante que se tenha essa liberdade de chegar ao colega e dizer, você precisa usar máscara, ou o contato pessoal, o grupinho, a conversa não pode acontecer, porque nós estamos nessa condição e a gente não sabe em que condição se esteve lá fora. A gente sabe que a questão da proliferação do vírus, ela começa a partir de alguns dias. Os primeiros dias não tem
O material específico não está dizendo que está com febre e assim por diante, mas está passando para o colega. Então, evitar ao máximo o contato, a conversa de grupinho. Nem é evitar, essa palavra não cabe, é não acontecer para que a gente tenha uma medida de mais segurança. E aí está claro, né? É muito importante respeitar as medidas de segurança. E aí vem uma condição mais delicada, né? Caso isso não aconteça, a pessoa, o colaborador, ou o próprio aluno, ou o próprio pai, pai, mãe, familiar responsável que não cumpra com esse protocolo, será advertido e terá responsabilidade pelos seus atos, no sentido de ser chamada a tua atenção, talvez advertência por escrito, exatamente para que a gente possa fazer esse controle de que todas as medidas sanitárias estão sendo utilizadas. É obrigatório o cumprimento de todas as medidas para a prevenção no espaço escolar. Então, se não acontecer, a advertência específica para aquela situação será tomada. Pode passar. E aí, o caso de suspeita, como que vai acontecer? Como foi falado antes, na chegada da pessoa na escola ali, será medida a febre, né, a aferição da temperatura. Neste momento, a pessoa estando com uma temperatura superior igual ou superior a 37,8, já é encaminhado, é claro que a pessoa está ali, tem todo o treinamento nesse sentido de fazer esse encaminhamento à pessoa correta, ela será isolada e encaminhada para que seja feito o procedimento cabível. Esse isolamento foi definido enquanto Ploncon que ele vai acontecer no auditório. O auditório é a primeira sala aqui na entrada, com a porta ao lado, onde a pessoa vai ficar com o acompanhamento de alguém da escola e já vai ser avisada uma pessoa da família para que ela possa tomar o procedimento necessário, caso a pessoa esteja sozinha. Se ela vier com alguém, já, no caso, já é feito o encaminhamento ao posto de saúde, né? E casos confirmados serão comunicados à vigilância epidemiológica. E também aqui vem a importância de que se a pessoa ou algum familiar apresente sintoma, deve comunicar imediatamente à escola. O funcionário, no caso, né, percebeu, ele nem vai se deslocar até a escola exatamente para que seja feito o encaminhamento e evite o contato com as demais pessoas nesse sentido. Aí, no caso de confirmação, nós estamos na escola e a pessoa teve a suspeita, foi colocada lá em isolamento na sala própria com isso, feito o encaminhamento à família, a família veio, solicitamos auxílio da vigilância sanitária ou do pessoal da unidade da saúde, porque às vezes, como foi falado já, a família acaba não respondendo a esse primeiro contato, e há a confirmação da pessoa estar contaminada. O SCO, que é o Sistema de Comando em Operações, e que nesse caso ele é inerente à vigilância sanitária, à defesa civil, então ele vem a partir de todo esse estudo. Na escola, nós temos a pessoa do nosso diretor, que é o responsável por esse Sistema de Comando de Operações, e será reunida toda a equipe do SCO, que é essa comissão que neste momento já está falando com vocês, mais outras pessoas que fazem parte da comissão, com outras atribuições, seja na parte da comunicação, seja na parte do transporte, seja na parte da limpeza, da higienização, ou na parte de todo esse controle, estarão reunidos. E será possivelmente feita a suspensão de aulas da turma, mediante essa avaliação dessa comissão, como foi falado, juntamente com a vigilância epidemiológica do município. E, é claro, será feita a comunicação a toda a comunidade escolar, de que a turma tal está sendo suspendida para que haja um controle nesse sentido e evitar maiores contaminações nesse sentido. Isso tudo, é claro, tomando todo o cuidado para que não haja aquela possibilidade de se fazer um evento maior do que é, tomando cuidado com o respeito, com a ética, porque as pessoas também precisam, como já foi falado, o cuidado nesse sentido, para que não haja a exposição.
As pessoas serão sim comunicadas, mas sendo respeitada a sua individualidade. E aí também a questão do rastreamento de contato, né, que é feita toda a investigação com o caso, com a confirmação, no caso, com as pessoas com quem ele teve contato, para que possa ser feita o afastamento preventivo, a questão do isolamento por aquele período de 14 dias, que é o indicado pela questão médica, pelos protocolos que já temos hoje. Então, o plano de contingência da escola, ele está de acordo com as normativas, foi aprovado pelo Comitê Municipal de Enfrentamento ao Covid, que se reuniu já enquanto Estado de Santa Catarina, fazendo toda aquela hierarquia, as questões de saúde, a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Educação, reunindo todas as instâncias necessárias para que o plano de contingência estadual e depois o municipal fosse elaborado. No mês de outubro, se reuniram, então, nos reunimos a partir da qualificação, foi feita a redação a partir do levantamento da condição do que a nossa escola tem, e foi elaborado e efetivado esse material, que foi para aprovação do Comitê Municipal. Depois da visita da Vigilância Sanitária, nós tivemos, então, a solicitação de algumas adaptações, como também já foi colocado a vocês. Toda a parte física foi recolocada, até por conta de eventos que a escola precisou estar disponível. Foram as eleições municipais no ano que passou, foi o Enem no começo deste ano. E também previa-se no ano de 2020 o retorno com atividades para o reforço escolar. Não foi possível em função de que o mapa de risco não mudou o quadro e se teve o cancelamento das atividades presenciais até o final do ano. Mas foi adaptada a escola nesse sentido. Então, todas as medidas cabíveis e todo o protocolo que foi apresentado para vocês até agora está efetivamente em ação, cumprindo o proposto do Plancom municipal e que vem a partir do Plancom estadual. E o plano ele vai estar disponível para dúvidas e esclarecimentos e, é claro, também os ajustes e as adaptações que forem necessárias para esse contexto que nós estamos vivendo neste momento, que até onde se sabe é o retorno presencial com até 50% da possibilidade de atendimento nas salas de aula e nas turmas. Raquel, você gostaria de contribuir com alguma situação que eu tenha colocado? Teu microfone, Raquel. Ainda não abriu? Raquel, teu microfone. Abriu. Acho que foi bem colocado, né? As questões foram colocadas, né? Todas as questões que estão disponíveis lá no Plancom. Como você bem colocou também, né, existem alguns critérios que podem ser alterados. Aqui a gente ainda não tem uma verdade absoluta, né, e vamos estar adaptando assim ou na medida que for necessário. Estamos, né, agora abertos a questionamentos, caso tenha alguma dúvida. Raquel, assim, ó, eu só gostaria de colocar que foi feito esse recorte aqui que eu apresentei antes também, que é o manual, e esse manual ele foi disponibilizado no grupo da escola, havendo a necessidade de impressão desse material que facilita a leitura para alguém que gostaria de ter, que nos procure, que a gente faz isso também, para que tenha a clareza daquilo que foi definido já como protocolo necessário para que a gente possa ter um retorno seguro. Se a gente não levar em conta isso que está aqui, nós não vamos ter um princípio, uma partida.
Então, que cada professor, que cada docente tenha essa leitura feita. A gente sabe que neste momento são situações que vêm repetidas, como você já colocou também, que é do conhecimento de todos, mas assim, a necessidade de incorporação a essas definições aqui, para que a gente possa também ter, nem posso dizer um porto seguro, mas para poder estar iniciando, de ter um ponto de partida para a gente ter um início do nosso retorno à escola. Pessoal, fica aberto para as dúvidas, tá? E nós vamos estar gravando as dúvidas também, porque pode ser que seja uma dúvida do colega que vem posteriormente, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar. Sim. Oi, estão me ouvindo? Oi? Sim, estamos te ouvindo, Érica. Sim. A minha dúvida é o seguinte, eu sou segunda professora, tá? E o meu aluno, ele demanda também a questão de acompanhamento direto, porque senão ele fica meio perdido, né? Então, o que acontece? Se a gente vai buscar eles na entrada, né, no início, 5 minutos antes, então, automaticamente, é o que eu compreendi, não sei se vai ser assim essa lógica. A gente pega a chave da sala de aula, busca a criança lá nos portões, 5 minutos antes, e leva para a sala já, porque não vai ter fila, porque senão vai ter aglomeração, né? Então, ele vai ser o primeiro a entrar na sala junto com a segunda prof. É assim? Olha só, Érica, nós temos alguns pontos ainda para acertar, que é a questão do abrir a sala antes, tá? Então, é só uma questão de organização. Tendo a segunda prof, por exemplo, você, Érica, tem que ir para a sala 5 minutos antes. Se caso isso venha acontecer, que ainda é uma coisa que nós precisamos acertar, né, de abrir a sala antes, 5 minutos, ainda você estará lá para organizar isso, entende? A nossa questão, a nossa logística é só pensar nesse aluno e como que ele será recebido e depois o pai vai receber ele posteriormente, entende? Sim. Mas é uma coisa que nós podemos organizar. Por exemplo, a Érica chega, vai pegar ele 5 minutos antes, leva para a sala, abre, e já dá para organizar os alunos, né? E, Laís, também, se vai ser feito um cronograma por turma de chegada, mesmo os alunos especiais, eles vão chegar no tempo no cronograma da sua turma. Então, na verdade, você não vai subir sozinho, porque, por exemplo, se você está lá com a 42 e a 42 vai chegar às 7h25, automaticamente todos os alunos vão chegar às 7h25, né? Sim, entendo, Laura. Uhum. Então, nós tentamos, assim, tem ali a questão, porque um dos quesitos do Plancom é a educação especial, tá? Então, vocês podem ver ali que na própria portaria 983 tem ali uma parte que é só sobre a questão da educação especial, porque nós temos vários alunos, inclusive nós temos na escola, alunos que são da educação especial e são grupos de risco, porque tem as suas peculiaridades, né? E então ele trata disso porque nós precisamos olhar também para esse aluno com um olhar diferente. Mas aí a gente vai organizando, porque agora nesses dias nós temos até o dia 17, não vamos deixar para a última hora, para organizar os cronogramas de entrada, cronogramas de lanche, os grupos, né, que nós vamos ter que dividir as turmas, já estamos fazendo esse levantamento, tá? E, Érica, e eu sei que vocês fazem também aquele, né, atendimento mais individualizado, vocês aproximam os alunos que, às vezes, na mesma turma, mais do que um tem um laudo, mas nesse momento as mesmas regras, né, manter o distanciamento, né, primeiro mínimo, então vai ter esse olhar para esse aluno, um olhar diferente, mas porém com as regras e os cuidados, né? Laura, uma outra dúvida que pode também vir a ser respondida mais adiante, né, nas próximas formações, mas enfim, a minha preocupação também é no quesito do atender essa criança, né? Principalmente eles da educação especial, que a gente precisa estar manuseando os objetos com eles, porque eles têm uma demanda, uma dificuldade maior, né?
de mostrar a imagem, de pegar o objeto. Então, essa questão de proximidade, isso eu tenho bastante dúvida em relação a como que vai funcionar. Então, olha só, pessoal, a questão é higienização, tá, Érica? Constante. Vocês têm que manter a higienização, cuidar da higienização do aluno. Vocês podem até ter a embalagem do álcool junto com vocês, tá? E o uso do face shield corretamente e direto. A máscara mais o face shield. É recomendado que o aluno, quando você precisa ter um contato mais próximo, que não é possível manter esse distanciamento de 1,5 metro, que a pessoa mantenha o uso do face shield corretamente o tempo inteiro, constantemente, tá? Porque a gente sabe realmente que a educação especial, principalmente, os pequenos, né, os alunos pequenos, não tem como você ensinar se você não chega ali e mostra para ele. Então, acaba tendo que fazer o uso. Não é possível manter o distanciamento de 1,5 metro, máscara, face shield, tá? Sim, entendi, Laís, obrigada. Uhum. Eu vi que tem outras pessoas que ergueram a mão ali, a Cíntia, isso? Uhum. Isso. Eu só tenho uma dúvida. Ali, quanto à higienização dos materiais de educação física, tá? Por exemplo, eu utilizei bambolês. Cada um usou o seu, mas eu vou usar na próxima aula, né? Aí, vocês falaram que o aluno pode higienizar, mas se o aluno for higienizar, cada um vai ter que pegar, por exemplo, o bambolê. Vai ter à minha disposição, provavelmente, o tempo todo, um álcool com spray, né? Porque eu acredito que vai ser assim que vai ser higienizado. Eu sugiro que eu higienize, porque eu acho melhor eu higienizar, tipo, os alunos largam todo o material ali, porque daí eu consigo higienizar só uma vez, entendeu? Eles largam no chão, terminou a aula, eles largam no chão, por exemplo, aquele material usado. Aí eles saem, eu levo tudo. Quando chega, eu não deixo ninguém tocar. Aí eu mesmo higienizo e entrego. Tu entende que assim eu vou higienizar menos vezes, né? E até pelo consumo do álcool e para o contato dos alunos com o material. Cíntia, eu tenho uma ideia diferente. Desculpa, Rogério. Posso falar? Pode. Não, eu pensei assim, ó, que talvez é mais fácil, no final da aula, cada aluno que já usou o material vai higienizar o seu material e deixar pronto para a próxima turma. Terminando a próxima aula, a turma faz a mesma coisa. Terminou, limpa seu material, higieniza seu material. Que daí, assim, ó, não vai ter alguém que vai pegar um material que outra pessoa estava usando para higienizar. A própria pessoa que usou vai limpar, vai higienizar. Uhum. Olha só, é uma orientação, essa orientação de que nós colocamos... Só um pouquinho aqui para os pequenos eu acho melhor, Rogério, só para mim, tá? Eu acho que com os pequenos é melhor eu fazer isso bem feito do que às vezes as crianças, tipo, eu tô pensando nos menores, Pessoal, nós colocamos ali, né, porque nós vamos construir no aluno o costume dele higienizar as coisas que ele faz uso, tanto aquilo que é de uso coletivo, quanto as coisas dele também, tá? Então, isso é uma organização de vocês, professores de educação física, desde que os objetos de uso coletivo que vocês vão usar para as aulas seja higienizado. Então, no caso da Cíntia, que acha que é melhor ela mesma higienizar, ou o caso do professor que acha que é melhor o aluno ajudar na higienização, isso vai acontecer em outras aulas, não só educação física. Vai fazer experiências, vai fazer aula de artes, né, usa o pincel. O aluno nós podemos colocar o nosso aluno também para ajudar. Você usou o pincel, você vai lavar, higienizar, você pode passar o álcool guarda. Então, assim, colocar esse costume no nosso aluno, dele também colaborar com a higienização dos objetos que ele faz uso coletivo. Então, isso, Cíntia, é uma orientação que foi passada, porém, a gente sabe que o professor pode se organizar assim, de forma que ele bem consegue, né, fazer essa higienização ele mesmo, é tranquilo, tá bom? Quanto a isso. Eu vi que o Bruno também ergueu a mão. Isso, Bruno? Isso. Eu tenho 6 perguntas. Uhum. Porque é bem minha cara ter 6 perguntas. Quantas perguntas? 6. Duas poderosas. Na verdade, algumas que eu já tinha, eu não li o Plancom ainda da escola, então talvez ele esteja ali. Eu não sei se preferem que eu faça as 6 e depois respondam todas, ou vai fazendo uma e nós vamos respondendo. Vai lá.
Então tá, a primeira foi comentar a questão das máscaras, que depois das trocas, se for uma máscara, exemplo, descartável, o ideal seria colocar no lixeiro do banheiro, que esse é o que vai ser colocado para descarte. Só que se as máscaras ocorrem na sala, Não, e posso dispensar do lixeiro que está na sala de aula normal? Não, nós temos a lixeira própria para descarte das máscaras, não é no banheiro. É que quando nós da escola retirarmos o lixo daqui, a nossa dúvida, porque a legislação fala que tem que ser um descarte, é como se fosse um descarte hospitalar, é isso, né, Raquel? As máscaras. Só que eles não fazem o recolhimento desse material como material hospitalar nas escolas, não tem esse descarte. Então, quando nós questionamos isso, o pessoal nos orientou que é para nós, enquanto escola, descartarmos as máscaras junto com o descarte do lixo do banheiro. Então, é nós, escola, que vamos pegar os sacos e descartar lá. Agora, tem as lixeiras específicas para o descarte das máscaras, que é aquela lixeira com o pedal, vai ter as lixeiras próprias, tá? Isso em salas, ou porque daí se o estudante ele segura a máscara que vai ser descartada, ou o professor, e depois leva para esse lugar, né? Então. Olha, Bruno, eu acho que nós vamos ter que até vou colocar aqui, ó, as lixeiras, porque eu não tenho certeza, tá? Lixeiras, descartes, máscaras nas salas. Eu não tenho certeza sobre isso, máscaras nas... Quem me chamou? Eu, Ivanete. Então, assim, ó, uma proposta para essa condição do Bruno que ele colocou, e que sim, é uma preocupação que a gente tem, tem toda essa questão da atualização das lixeiras com os pedais e tudo mais. No entanto, é toda uma proposta de adaptação. Então, de repente, neste primeiro momento emergencial, faríamos do seguinte modo: utilizando uma lixeira comunzinha, identificando com máscaras de uma forma bem grande, para o aluno que vai fazer o uso da máscara descartável, a gente sabe que não são todos que vão, e que aí então as serventes, no momento de recolher o lixo, estejam com dois sacos de lixo, um especificamente para máscaras e outro para o lixo normal, que é papel, enfim, que produzia em sala de aula. Uhum. Eu fiz uma anotação aqui só para passar, porque assim, ó, nós não temos, eu te digo de forma clara, tá, Bruno? Que não tem uma lixeira de pedal para cada sala. Não tem, porque assim, era para vir essas lixeiras e ainda não chegaram. Então, a escola, para entrar em funcionamento... Pensei, quando você comentado isso, de tentar organizar na sala, né, claro, caso for ocorrer essa troca na sala, tentar armar entre dois ganchinhos, até porque para não fazer o manuseio, de pendurar uma sacola, como se fosse sacolinha, e daí vai lá, descarta, volta para o lugar, descarta, volta para o lugar, né? E daí essa sacola depois higienizada fecha e descarta, porque fiquei pensando na prática disso, né? E realmente não vai ter espaço para todos. Pessoal, assim, ó, como nós temos todas as lixeiras para substituição, as lixeiras dos banheiros, e colocar uma lixeira com pedal em cada sala, o custo da lixeira tá exorbitante, o valor das lixeiras com pedal agora, tá? Então, o que vai acontecer? Nós vamos, essa ideia que a Ivanete deu, eu achei que é excelente caso com a do Bruno, pelo seguinte: nós vamos manter a rotina das serventes com horários para elas retirar as máscaras das salas. Então, quando deu o tempo de 2 horas, por exemplo, elas passam, a gente coloca o cesto do lixo orgânico, o cesto do lixo reciclável e o cesto da máscara, específico em cada sala. E aí, esse recolhimento das máscaras, assim, 10 minutos depois do horário de retirada das máscaras, as serventes passam nas salas fazendo a retirada para não ficar lá exposto as máscaras, imediata, e já elas centralizam tudo na lixeira que fica em cada corredor, uma lixeira grande de pedal. Elas já descartam ali, não fica na lixeira, né? Elas já vão descartando conforme vai sendo retirado da sala, tá? Beleza? Eu acredito que as máscaras descartadas, os alunos vão priorizar as máscaras que eles têm, né?
E não vai ser cartazes. Os cartazes serão aquelas que serão fornecidas. Isso, vai ser só na primeira semana, enquanto tiver, porque vai acabar logo e não vai mais ter reposição. Tá? Eu também acredito, eu só penso, né, tem que pensar em todas as possibilidades. Ok, vou para minha segunda pergunta. Eu não cheguei a entrar nas salas de aula ontem, não cheguei a subir, mas, e até comentei, acho que se não me engano, com a Rosângela, a questão da disposição das carteiras, porque todos os modelos que nós vemos de distanciamento em sala de aula é aquele modelo em que só tem aquelas carteiras que vão ser utilizadas pelos alunos afastados com distanciamento. Nós sabemos que o Valesca tem salas grandes com bastante carteiras. Essas carteiras, elas foram afastadas para os cantos ou elas estão organizadas em carteira com aluno, carteira sem aluno, carteira com aluno, carteira sem aluno? Porque é uma preocupação, porque quando a gente está em sala de aula, aquele aluno, ele pega a outra carteira para colocar a mochila, e não, teoricamente não vai poder fazer isso, né? Então, ele acaba utilizando espaços de carteiras do lado, né? A minha preocupação é como que está a distribuição. Não é nenhuma pergunta, acho que isso por causa que a gente tem que trabalhar a parte de conscientização deles bastante, mas eu queria mais de curiosidade como que está dispostas isso. Bruno, as carteiras, elas estão todas as salas. Inclusive, foi colocado mais carteiras porque nós recebemos mais mobiliário. Eu não tenho onde guardar esse mobiliário. Ainda existe um depósito no sobrado que a gente utiliza, mas é muito complicado de usar lá. Tá? Não é um local adequado. Então, como é que foi feito? Nós deixamos as carteiras nas salas com uma etiqueta em cima, qual não pode ser utilizada. A carteira que não é utilizada vai servir, inclusive, de barreira para eles não se aproximarem, tá, gente? Ela ajuda a ter uma carteira no meio, é como as carteiras, como foi ontem no auditório. A cadeira fixa, ela já serve ali para ter um limitador físico de aproximação do colega, tá? Isso. Aí a gente vai deixar, é isso que a Ivanete está me lembrando aqui, que é para todos os lados, né? Então, as carteiras, elas vão permanecer nas salas e vai ter uma etiqueta de quais não serão utilizadas, tá? Ok, obrigado. Vocês comentaram de planilhas. Essas planilhas, elas serão planilhas impressas ou essas planilhas serão online? Não sei se, para mim não ficou tão claro se nós, professores todos, vamos preencher essas planilhas, e daí, se for no caso impressa, é manuseio de papel, compartilhamento de papel, daí me preocupa um pouquinho disso, ou elas serão de forma online, e daí nós vamos usar os computadores, os celulares, para a atualização delas. Não, essas planilhas servem, pessoal, se der qualquer BO, qualquer processo, qualquer coisa envolvendo alunos, envolvendo contaminação na escola, nós teremos elas física no papel, porque tem que estar tudo documentado e assinado nos horários, tudo feito. A Laís está mostrando elas ali. Elas estão numa pasta. Elas estão numa pasta em plástico, em folhas, porque nós vamos substituindo essas folhas conforme forem enchendo. Cada pasta onde elas estiverem vai ter um recipiente de álcool gel para que seja rotina, higienização das mãos antes e depois do uso da pasta para a anotação. E, pessoal, por motivo de segurança, ter uma caneta no bolso, ter uma caneta junto, cada um ter a sua caneta o tempo todo, é uma questão de rotina, porque aí vocês não utilizam canetas diferentes, inclusive no livro ponto, todo mundo tem a sua caneta junto. É uma rotina ter o álcool e a caneta. Mas em cada lugar onde tiver essa pasta, a planilha vai estar ali no ladinho um recipiente de álcool gel para vocês utilizarem, tá? Uhum. Tem planilhas, né, Daniel, que tem pessoas específicas responsáveis, que é essas que vão mexer. As serventes, por exemplo, cada uma delas tem a sua planilha, então elas vão higienizar a sala, ela vai anotar na sua planilha que sala que ela higienizou,
sabe? Então, tem algumas planilhas que é para determinada pessoa e outras que são coletivas. Só que quando veio o pessoal da vigilância aqui, eles perguntaram das planilhas e tinha que ter nesse modelo aí, tá? E nós já tínhamos pronto, porque era essa a orientação. Porém, as planilhas têm que ser assim, em formato de arquivo mesmo. Não online, tá? Não um arquivo digital. Uhum. Tá. Minha outra pergunta, na verdade, não sei, ela não foi, acho que me surgiu porque foi comentada a questão dos trabalhos em grupos, né? Que a gente não deve realizá-los devido à questão de aglomeração. Mas quando eu escutei isso, vocês referem esses trabalhos em grupos na escola, ou porque quando eu estava, exemplo, ano passado, que estava tudo remoto, eu dava disponibilidade dos alunos fazer os trabalhos sem aglomeração, eu pedia para eles não fazerem aglomeração, mas conversarem via WhatsApp, via outras formas, de forma online, né? Para fazer isso, se quiser entregar em dupla, em trio, o mesmo trabalho, eles podiam fazer dessa forma. Isso e... Só um pouquinho, Daniel. A questão, os Classroom, eles vão funcionar da mesma forma? Eles estavam funcionando? Bruno, eu vou falar aqui com relação à questão dos trabalhos em grupo. A gente sabe que existe sim a possibilidade, inclusive é nosso dever hoje trabalhar com as questões digitais, estar desenvolvendo essa possibilidade e os alunos e tal. Então, a partir do momento em que nós, docentes, conseguirmos fazer com que eles trabalhem individualmente nas suas casas, a possibilidade sim. No entanto, nós temos que garantir que também lá fora não se crie, porque a partir do momento que vai ser dado um trabalho em grupo, ele pode dizer, eu preciso ir fazer o trabalho em grupo e eu vou na casa do colega, e aí o pai vai estar cobrando de nós. Como que a escola está querendo a individualidade dos trabalhos e vai o meu filho ir na casa do outro colega, entende? Então, tem que ter essa análise nesse sentido. Então, eu acho que num primeiro momento, tomar o cuidado de que, se acontecer esse trabalho e que eles consigam realizar na segurança de suas casas, tudo bem. Agora, se houver aglomeração e visitinha e assim por diante, aí nós estamos indo contra um princípio que é numa questão mundial hoje. E quanto à questão do Classroom, eu vou deixar para que a Laís ou o Daniel, que está aqui do meu lado, possam falar. E assim, ó, pessoal, a questão do uso, né, Bruno, o trabalho em grupo, ele não é possível desde que ele forme os grupos, né, a aglomeração, meu Deus, eu bati a porta. Desde que tenha aglomeração, tá? Essa é a regra. Então, a gente pensa na questão de mudar essa metodologia por causa da questão da aglomeração. Podendo e existindo a possibilidade de fazer online, lógico, desde que a gente saiba que aquele aluno que não tem acesso online, ele não seja prejudicado também, tá? Então, vamos lembrar sempre daquele aluno nosso que não tem, e nós sabemos que são vários os que não têm acesso online para fazer uma conversa via WhatsApp que tenha os dados móveis e vai fazer uma chamada de 2, 3 horas dali, usando os dados móveis e não vai comportar, tá? Então, assim, nesse sentido, mas é possível sim, tá? A questão do Class, assim, o Daniel, você quer falar? O Daniel que eu falou. Eu quero, então, assim, Laís, assim, ó, pessoal, como nós estamos no momento, assim, de adaptação na escola, de adaptação das famílias e tal, eu vejo que o trabalho em grupo, nesta retomada, ele vai ser um problema a mais que nós estamos empurrando para a família, tá, gente? Eu sei da importância, eu sei, nós educadores sabemos o quanto é importante um ambiente colaborativo, um ajudar o outro. Mas, pessoal, eu acho que é um combinado importante, porque adolescente, pré-adolescente, eles vão querer ir um na casa do outro, e daí nós, escola, estamos avalizando isto com um trabalho que o professor mandou fazer junto. Então, para evitar problemas, eu gostaria, pelo menos agora esse ano, nesse retorno, os trabalhos individuais apenas se for online. Trabalhos que forem conjunto, que envolver quem não tem condição de fazer online, o professor vai ter esse levantamento, que vocês vão ter esses contatos com os alunos, não encaminhem trabalho para evitar problema. Deixem bem claro no enunciado do trabalho que o trabalho pode ser feito em grupo apenas se for online. Sempre nos enunciados, deixem bem claro isso, para nós não arrumar para a cabeça. Senão daqui a pouco eles vão estar se encontrando nas casas, fazendo grupinho,
e cai por terra tudo que a gente está fazendo para evitar o contágio, tá? Já que a pergunta foi minha, na verdade, né? Não, mas todas as minhas orientações, quando foi do ano passado, foram dessa forma. Somente para os que têm acesso e têm condições, e não ter aglomeração, e que se eu soubesse, nem que seja denúncia ou fofoca, de que algum aluno me falasse via WhatsApp, eu ia dividir a nota. Então, eles estavam, pelo menos, bem cientes comigo dessa situação. Eles vão mentir que tem trabalho em grupo com o professor mandando ou não mandando. Isso, mas é decisão do estudante e da família. Sempre tem a opção de fazer individual os trabalhos. Ou, né? Tá, vamos lá, continuando. Do CLES, pessoal, do Classroom, assim, a orientação que veio para nós é que ele continua, ele vai permanecer, tá? Só que não veio uma orientação clara se vai ser o mesmo e-mail do aluno, então é provável que seja porque os institucionais dos professores continuaram. Se essa informação deles, eles que vão fazer lá, se já começa desde o início, não veio essa orientação ainda para nós, era uma dúvida, e o Daniel, numa conversa com o pessoal aqui da coordenadoria, eles nos responderam que sim, que permanece o Classroom, e que no decorrer dessa formação virá para nós a forma que será utilizado esse ano. Na verdade, não é questão nem como vai ser usado, porque nós sabemos como vai ser usado, é como que nós vamos permitir o acesso desse aluno, como que nós vamos construir esse e-mail para os alunos novos. Essas são as nossas dúvidas, sabe? Que nós temos alunos que estão chegando agora, são alunos novos, se vai continuar mesmo o mesmo formato. Então, nós, enquanto escola, aqui, a parte administrativa, também temos algumas dúvidas a respeito do CLES, mas nós sabemos que ele permanece, tá? Como uma ferramenta para nós. Ok, então, obrigado. Minha penúltima, como ocorrerá, não sei se você já tem uma definição, como ocorrerá a divisão das turmas em turma A e B? Se vai ser sorteio, ordem alfabética, e caso for isso, como que isso aparecerá para nós? Vai ser separado no professor online, ou nós vamos ter que fazer isso em forma de diário físico? Porque a gente já fazia, tem acesso se aquilo lá era impresso, se era online, se respondia no WhatsApp, a gente tinha um controle, mas mais ou menos para mim já começar a organizar. Tá, no professor online vai aparecer a turma inteira, tá? Então vai aparecer lá a turma 91, vai aparecer todos os alunos juntos para vocês. Isso vai ser nós vamos estar encaminhando podemos encaminhar as planilhas para vocês, porém essas planilhas sempre, agora nós estamos recebendo alunos novos, nós encaminhamos formulários para os nossos alunos para que eles fizessem as opções. Amanhã será apresentado para vocês o modelo e como que ele vai funcionar, tá? Como que serão os modelos que a escola vai aplicar e como que vai funcionar. Então, amanhã vocês terão detalhes melhores sobre isso, tá, Bruno? Dessas divisões. Mas é baseado nesses formulários. E a gente não vai ser uma divisão por ordem alfabética, tá? Vai ser uma divisão, se tem irmãos, por exemplo, na escola. Tem lá o aluno que vai no 9º ano e tem o aluno que vai lá no 2º aninho. Nós vamos tentar, né, pelo menos agora, a partir das respostas dos formulários, fazer essa separação que eles venham no mesmo turno. Há uma preocupação das famílias que, por exemplo, filhos estudam, um estuda no 6º, outro estuda no 1º, e na semana que vai ficar em casa vai pagar uma taxa, a gente também tem que ter essa noção. Então, eles vão bem para a escola na semana. Então, assim, vai ser um percurso bem minucioso para nós fazermos essa organização, mas eu já te adianto que não vai ser por ordem alfabética, tá? E vai ser daqueles alunos que fizerem a opção de retornar para o sistema casa-escola. E aqueles que vão fazer remoto, daí é diferente, porque eles não fazem parte da divisão. Então, nós teremos, na verdade, 3 grupos, né? O remoto, o grupo A e o grupo B, e no professor online vai aparecer tudo junto para vocês. Ok, obrigado. Minha última pergunta, já puxando uma discussão que ontem a professora Rosângela colocou no grupo, que é a questão dos livros. Foi comentado a higienização do livro, passar álcool, inclusive, na capa. Só que, assim, quando você usa o interno do livro, papel aqui, página isso, página aquilo.
Foi comentado se houvesse a possibilidade de todos os alunos, tivesse livro disponível naquela disciplina, naquela turma, para todos os alunos, talvez fosse entregue esses livros para eles, né? A gente, claro, tem aquela preocupação que no final do ano não retornar, ou simplesmente não retornar o livro e a gente acabar ficando sem livro. Mas isso é uma preocupação, porque, assim, entre não ter esse material, né, para entregar para todos esses alunos, eu posso até pensar que eu vou ter uma semana de intervalo, né? Então, de um grupo para o outro, talvez dê tempo de fazer a imunização, não sei se é a palavra imunização, mas o tempo, assim, de deixar parado o livro sem utilização. Pensar, a geografia, eu tive na segunda-feira com o 6º ano, né? Vou ter com a turma B só lá na outra semana. Então, dá o tempo, da outra segunda, de ter esse tempo de deixar parado o livro, né? Isso que eu não estou pensando no período da tarde. Mas é uma coisa a se pensar, realmente, e a questão disso me leva à questão que daí, talvez, se eu não tenho livro para todo mundo, eu não consigo fazer uma higienização, eu vou ter que entregar impressa as coisas para os alunos. Então, assim, ó, Bruno, a orientação, realmente, nós não temos livros para todos, tá? Tem disciplinas que não vai ter livro para todos, e a orientação no Plancom é essa, tá? Usa na segunda-feira para o 6º ano, e aí o livro fica parado uns dias e depois usa para outra turma, tá? Para a turma B, e vai ter a turma da manhã e da tarde também, tá? Essa é a orientação. É 4 dias, tá? O livro ficando lá no cantinho dele, 4 dias, ele já pode ser usado com a outra pessoa que já foi, se tinha alguma coisinha lá, morreu. Então, essa é a orientação, realmente. Então, numa linguagem bem realista, não tem livro para todos. Então, pode ser que aconteça de alguma disciplina seria o ideal, né? O aluno tem o livro, ele vai manusear o seu livro, e aí vem os problemas que daí o professor que tem que ver, o aluno traz, não traz, e é o material. A Rosângela ontem, como nós falamos, né, como o Bruno colocou ali, ela levantou que ele também vai trazer o caderno de casa, que também vai ter contato com outras coisas lá na casa. Então, é uma coisa para nós nos pensarmos, mas não tem livro, tá, Bruno, de todas as disciplinas, para todos os alunos, e o livro tem que ficar, a orientação do Plancom é que o livro fique alguns dias, que ele seja usado com uma escala, que o professor se organize dentro do horário dele para fazer esse uso, respeitando. 4 dias é o suficiente para, como a orientação que veio, porque já o material que vinha da casa, o pessoal, os professores do caso sabem, né? Então, era encaminhado as impressões daqui, ficava 4 dias guardada lá, os alunos recebiam, realizavam as atividades, vinha para cá, 4 dias ficava o material ali, depois os professores podiam vir buscar e fazer as correções deles. 4 dias. Ok? Eu vi que tem quem mais ergueu a mão. Não sei, Bruno, se ficou respondida. Essa é uma questão ainda que nós vamos ter que conversar a respeito dos livros, tá? Ficou. Eu sei que a questão, exemplo, do horário, ele vai ser bem penoso para o Daniel montar ele. Então, talvez teria que pensar, ao 6º ano da manhã eu tenho na segunda, então na quinta eu deveria ter com ele da tarde na sexta, teoricamente, né? Se eu fosse usar questão de turnos, né? Mas eu sei que isso é difícil. Mas também outra possibilidade, nós ficamos com os livros das coleções antigas, se eu não me engano, então dá para talvez trabalhar e dividir, já deixar identificado, o professor já organizar, exemplo, geografia, eu sei que eu tenho pelo menos 30 exemplares de todos os livros, né? Então, separar, já deixar identificado, essas são livros para a turma A, e esses já são livros para a turma B, que daí, ou esses são livros para turma A matutino, turma B matutino, ou dessa forma, tentar organizar para que a gente consiga... Uma outra, agora que eu falei de livro, eu me lembrei de outra coisa. A maioria dos livros estão nas salas que eram salas ambientes, mas eles vão estar em salas fixas. Como que vai fazer esse deslocamento? Porque por mais que eu seja jovem, eu consiga carregar alguns livros, eu vou deixar a turma sozinha para pegar livro, ou eu vou pegar o carrinho, enquanto isso a turma fica sozinha, os alunos não dá para confiar.
Então, assim, é trabalho de conscientização, sei, mas tem, agora me lembrei essa questão da dinâmica dos livros. Tá. Bruno, é a seguinte, Bruno e todos os professores, tá? Em relação aos horários, tá? Em relação aos horários, vocês estão vendo a complexidade que estamos. Então, assim, o que é que nós vamos precisar da compreensão de todos nesse momento? O horário vai ser uma coisa que nós vamos estar fazendo conforme as necessidades da escola. Eu nem vou pedir para vocês que dia você prefere, que dia fulano prefere, porque eu não vou poder cumprir com isso. Dentro da carga horária de cada um, eu vou procurar, com certeza, agrupar, para não deixar ninguém vir aqui para dar uma aula perdida, ou tentar otimizar o tempo, o espaço, o deslocamento. A gente sabe todo que é um custo, mas assim, nós vamos ter que priorizar o atendimento no momento, tá, pessoal? Então, eu vou pedir muito a compreensão de todos em relação a isso, tá? Já está sendo muito complexo pessoas que têm contrato em 2 espaços, tá? Está sendo muito complexo a gente administrar essa situação. Mas, assim, o horário eu nem comecei a fazer, eu nem vou pedir sugestão de horário no momento para ninguém, porque eu sei que nós temos todas essas particularidades para verificar do funcionamento das salas. Em relação aos livros, pessoal, é o seguinte, nós teremos um momento de organização de sala na escola dentro desse curso. Neste momento de organização de sala, nós contamos com o trabalho de todos vocês. Nós vamos ter um momento que vai ser presencial na escola, que vocês venham e que cada professor reorganize, as serventes vão estar aqui também, elas vão nos auxiliar nessas mudanças de sala, para trazer esses livros e centralizar eles dentro da sala de cada turma, onde vai funcionar cada turma. Então, organização de armários, de livros, ficam todos ali. Porém, eu já aviso vocês assim, nós não vamos ter livro para todos os alunos. Isso é uma situação real que nós temos. Nós temos livros, sim, da base curricular, os novos, que nós combinamos, que faríamos gradualmente. Então, este ano nós começamos com o 7º ano. 6º e 7º ano estarão utilizando os livros novos relacionados à base curricular. Os outros, 8º e 9º, vai ser gradual a implementação deles, conforme foi combinado já lá na implementação da base. Que nós fizemos a discussão do PPP. Nós não temos livro para todo mundo, fica claro isso, tá, gente? Como nós temos a maioria 3 turmas, não vai ter. Turmas que eu tenho só 2, por exemplo, o 6º ano, que eu tenho 6º de manhã e 6º de tarde, se eu tiver livro suficiente para atender grupos diferentes, eu posso colocar o nome do aluno na frente ali do livro e o aluno, e aí separar. Em casos assim, específicos que tenha livro para as 2, tá? Mas eu já aviso que são raras as turmas que terão livros para 2 grupos, tá, gente? Beleza? Mais alguma coisa em relação a isso que eu falei, gente? Eu vi que o Gelson ergueu a mão, abaixou, não sei se ele ainda tem colocação para fazer, não sei se alguém mais tem alguma colocação. Professora Eliane levantou a mão. Tá, é que eu não estou conseguindo ver todos aqui. Prof. Eliane, tem a palavra. Posso falar? A minha dúvida, não sei se eu prestei atenção em tudo, é com relação, em havendo um caso positivo aí do Covid, a turma vai ser afastada, né? Nós vamos atender essa turma online ou as escolas polo vão atender? Na verdade, assim, na prática, eles ficam, se caso houver algum caso de Covid positivo na turma, a turma será afastada, assim como nós atendemos, por exemplo, a prof. Eliane, é a prof que vem a semana, que faz a semana casa e a semana escola, da mesma turma, tanto a turma A quanto a turma B, tá? Você faz esse atendimento. Vai acontecer que aquela turma que teve caso positivado, ela vai ficar mais do que uma semana em casa, mas ela vai continuar sendo
do módulo casa-escola, tá, Iane? Então, ela vai recebendo o atendimento daí. De forma online. E a classe online, ela não vai fazer parte... Vai ser como o professor de risco, né? Ela não vai fazer parte, Iane, do grupo remoto, entendeu? Porque deu um caso positivado na turma. Ela vai continuar na mesma modalidade, só vai estar em afastamento e por causa dessas questões. E tudo isso vai sempre passando por uma análise, tá? Porque eles fazem um estudo, eles fazem um mapeamento, né? De quem teve contato com aquelas pessoas e tal. Pessoal, aqui, em relação a isso, nós já tivemos mudança de protocolo em relação aos professores, aos funcionários. Mesmo as orientações, mesmo das indústrias, das empresas, todas no início, se tinha uma pessoa que tinha contato, todo mundo ia para casa, todo mundo ficava afastado. Nós já tivemos uma mudança de protocolo, que nós tivemos aqui na escola uma pessoa com contato, uma pessoa positivada, e todos nós tivemos contato, e nós tivemos que entrar em contato com a vigilância, e as novas orientações da saúde para esses casos era o seguinte, que só se afasta se tiver sintomas, tá? Que continua com todos os cuidados, que continua, mas se afasta se tiver sintomas. Essa semana nós tivemos uma colega também, né, que suspeita, muito suspeito de caso positivo. Nós procurei de novo falar com a vigilância, é essa mesma orientação. A pessoas que estão positivas, nós não vamos, continuam só com todos os cuidados. Então, está bem claro no documento que as turmas elas vão ser liberadas, a gente a comissão vai decidir de deixar em casa. Mas eu acredito, tá, que vai ter mudança nesse protocolo para os alunos também. Então, eu imagino que terá mudança. Por enquanto, o que está valendo é isso. Tem um positivo, a comissão avalia, tem um positivo na sala, a turma os alunos vão ficar afastados, até que venha a segunda ordem, né? Mas vamos ver ainda, que eu imagino que terá desdobramento desse protocolo, porque para os funcionários já é assim, tá? Para os funcionários da escola, das agroindústrias, dos hospitais, todo mundo está trabalhando nessa linha. Se teve um positivo no grupo, todo mundo monitora se tiver sintomas, tá? Isso mesmo. Quem mais que tinha alguma colocação? Isso?